Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Graça e paz, igreja em Santo André, pode se assentar. Graça e paz a você no YouTube agora ao vivo. Graça e paz a você no Facebook. Graça e paz a você nos vários grupos de WhatsApp que nós já temos. MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasília, MGA Bahia, MGA Fortaleza, e está se espalhando para todo o Brasil. MGA Presidente Prudente, MGA Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Graça e paz a todos vocês. Uma salva de palmas a todas as ovelhas no Brasil. Ovelhas em graça e debaixo do apostolado. Hoje é a terceira parte da minha mensagem, que tem por tema a escatologia de Paulo. Uma irmã perguntou: o que é escatologia? A palavra escatologia significa doutrina dos últimos dias, doutrina dos últimos tempos. É o que significa, tanto faz dos últimos dias como dos últimos tempos. Então, a escatologia de Paulo, como Paulo pensava que seria os últimos tempos, como Paulo via, como Paulo cria, né? Mas antes, deixa eu mostrar meu livro aqui, para você que está na internet. Olha, chegou uma remessa nova hoje, hein? Chegou mais uma remessa nova, o livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 1, e vai junto também Provérbios e MGA. Aqui na igreja, se você está aqui na igreja, apenas R$20, mas tem correio. Então você que mora em qualquer lugar do Brasil, tem que mandar pelo correio. Então você que está no Espírito Santo, em Mato Grosso, na Bahia, você não tem como vir aqui buscar. Então aqui é R$20. Pelos correios, esse livro de R$20, mais o Provérbios de MGA, mais folhetos em graça e mais a despesa do correio. Tudo por R$30. Barato, né? R$30, vai 2 livros, folhetos em graça, e a despesa do correio está incluída. Você me chama no WhatsApp, né, você me chama no Facebook, você me chama Facebook Ministério Graça e Apostolado, ou no nosso canal no YouTube, e eu te passo as informações, te passo a conta do ministério, você deposita a semente, e eu envio para você qualquer lugar do Brasil, perto ou longe. R$30, vai os 2 livros e folhetos juntos de evangelização em graça, e a despesa do correio também está incluído, amém? Chegou hoje alguma remessa de livros. A escatologia de Paulo, parte 3. Vamos continuar? Continuando hoje, a terceira parte, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Como Paulo via, como Paulo entendia que seria. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o tema: a escatologia de Paulo, parte 3. Obreiro Cido, por favor, me abaixa aqui esse ventilador só um pouquinho. Só diminui um pouquinho, só senão fica virando a Bíblia aqui, a página da Bíblia. Deixa ele bem fraquinho. Tá? Obrigado. Obrigado. É o outro. Isso. 2 Tessalonicenses 2, logo no versículo 1. Para se entender Paulo, é preciso crer no que Paulo falou, no que Paulo disse, ou seja, como está escrito. E outra coisa, nós não podemos interpretar o que Paulo escreveu, porque ele disse o que ele queria dizer mesmo, e o que ele disse é o que é. Então, não se pode, para se viver o genuíno apostolado, não se pode interpretar o que Paulo já interpretou, o que Paulo já escreveu. Então eu te prometo e te garanto que eu vou apenas ler e te ensinar como está escrito. E como está escrito é como eu creio, como nós cremos. E nós cremos, nós pregamos e nós ensinamos como está escrito. Não podemos mudar. Amém, abençoados? Se for para interpretar, é o que eu sempre tenho dito, se for para interpretar, vai dar um outro sentido e vai sair um entendimento que Paulo não falou, que Paulo não escreveu. E eu não posso cometer esse risco de errar, né, na interpretação. E para não cometer esse risco, eu não vou interpretar
Eu vou crer no que já está interpretado. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Ora, irmãos. 2 Tessalonicenses 2:1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Dois assuntos. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pegue a sua Bíblia, volte aí só uma página. 1 Tessalonicenses 4. Olha do que ele está falando aqui. Ó. É o mesmo assunto. Está falando de novo. Ou seja, ele está continuando esse assunto. 1 Tessalonicenses 4. Olha lá. Ó, versículo 15. Você vai comparar com 2 Tessalonicenses 2:1. 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos, o mesmo Paulo. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, aí ele está dizendo como que vai ser, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É sobre isso que ele está falando. Vai lá para o 2 Tessalonicenses 2:1. Você vai ver que ele está falando a mesma coisa aqui. Ó. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Está claro que ele está falando a mesma coisa? Está claro aí? Quer ver que eu não estou mudando nada. Só estou lendo. 2 Tessalonicenses 2:1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. O que Paulo está dizendo? Que tem gente que muda o modo de pensar. Qual que é o modo de pensar do cristão? Deixa aqui aberto. Abre João 14. Eu falei sobre esse assunto na primeira parte. Hoje é a terceira parte. Abre em João 14, deixa 2 Tessalonicenses 2 aberto. João 14. Qual que é o modo de pensar do cristão? Não tem outro modo de pensar. João 14, versículo 1 e 2 e 3. João 14:1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Está claro ou não está claro? Duas promessas, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Outra promessa, para que onde eu estou estejais vós também. Três promessas, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, e onde eu estiver vocês estarão também. Ora, Jesus não está aqui na terra, nós estamos na terra. Atos capítulo 1, Jesus está no céu. Ele disse, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vós também. Ele está lá, nós estamos aqui. É verdade que Ele habita em nós, porque Ele é onipresente, mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a vinda. Paulo não está falando dele habitar em nós. Que Ele habita em nós, nós sabemos. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coríntios 3:16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Mas o assunto não é esse. Dá um sinal se está claro. O assunto aqui não é se Deus habita em nós. É claro que Ele habita em nós. É claro que Cristo habita em nós. É claro que o Espírito Santo habita em nós. Mas o assunto não é esse. O assunto é a vinda do Senhor. Está claro ou não está claro? Então volta para o Tessalonicenses. Verso 2. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Qual que é o modo de pensar do cristão? Diga que Jesus voltará. Diga e nos levará. Diga, Ele diz. Para que aonde Ele estiver, estaremos nós também. E o que Paulo disse em Tessalonicenses 4? Olha lá, ó. O que Paulo disse em Tessalonicenses 4, versículo
15, 16 e 17. 15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a ordem escatológica de Paulo. Ou seja, essa é a ordem como Paulo cria que seria. E se ele cria que seria assim, é porque foi revelado para ele que seria assim. Está claro ou não está claro? Pode ter certeza disso. E se ele diz que seria assim ou que será assim, a nossa bússola são os sinais que ele disse, como seria. Se não aconteceu como ele disse que seria, então não aconteceu. Está claro ou não está claro? 2 Tessalonicenses 2, verso 2. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis. Tem gente aí que está perturbada, porque tem um aí dizendo que Jesus já voltou. Então o crente fica perturbado. É ou não é verdade? Ora, eu preciso falar para vocês, se Jesus tivesse voltado, a igreja não estaria mais aqui? Eu preciso falar isso. Então a pessoa se perturba porque é menino na fé, é criança em Cristo. Por que eu não me perturbo? Podem falar o que quiser, eu não estou perturbado. Quantos têm chegado a mim, mandado e-mail, mandado WhatsApp? Quantos? Pastor, eu ouvi o homem lá falar, agora eu estou com dúvida. Por que eu não estou com dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. 2 Tessalonicenses 2, por que eu não tenho dúvida? Porque eu olho para a Bíblia. Eu não olho para o que o homem está falando, eu olho para o que está escrito. Se o que está escrito já aconteceu, eu vou olhar na Bíblia. Eu não vou olhar o que o homem está falando, porque o homem pode falar o que ele quiser. Tem homem que fala que Jesus não é Deus. Não é o que o Testemunho de Jeová fala? Tem homens que falam isso. Tem homens que não creem em Deus. Tem homens que não creem na Bíblia. Tem homens que louvam a Lúcifer. E aí? Como é que eu posso crer em homens? Então eu não dou ouvido a homens. A nossa bússola é a palavra de Deus. Por isso que há anos eu pergunto, se estiver escrito, eu creio. Pegue na sua Bíblia e diga, a minha bússola é a palavra de Deus. Até Davi na lei disse no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Senhor. Então como é que nós vivemos na terra? Olhando para o que está escrito. Amém? Como é que eu sei que Jesus morreu por nós? Porque eu li na Bíblia que ele morreu por nós. Não foi um homem que me falou isso. Eu li na Bíblia que Jesus nasceu, João capítulo 1, Mateus capítulo 1. Eu li que ele nasceu, eu li que ele morreu na cruz, eu li que ele derramou o sangue por nós, eu li que ele disse tudo está consumado. Então como é que eu sei dessas coisas? Não foi um homem que me falou, uma interpretação. Eu li na Bíblia, na palavra de Deus. Então coloca a mão na Bíblia e diga, a nossa bússola é a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2:2. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. O que Paulo está dizendo? Essas coisas não procedem de nós. Ele está querendo dizer, vocês não estão percebendo o que eu estou falando aqui? Ele está dizendo, se alguém falar outra coisa, fique esperto, porque isso não procede de nós. Está claro ou não está claro? Como se procedesse de nós. Como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Vê como que a Bíblia é clara. 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto hoje, a escatologia de Paulo, parte 3. A escatologia, a doutrina dos últimos dias. A doutrina dos últimos tempos, como Paulo cria que seria, como ele via sobre esse assunto, sobre a volta de Jesus, como que ele pensava que ia ser. Só estou lendo o que ele escreveu. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, irmãos, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Senhor de Cristo já tivesse chegado.
Ninguém de maneira alguma vos engane. Está claro ou não está claro? Olha, eu só estou lendo, hein? Está percebendo que eu só estou lendo? Não parece que é Paulo falando com vocês? Olha o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto... Verso 3. Pois isto... Diga bem forte. Isto o quê? Versículo 1. A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. É sobre isso que ele está falando. Está claro ou não está claro? Isso é língua portuguesa. Eu não estou interpretando. Eu estou entendendo o que está escrito. Isso aqui é língua portuguesa. No verso 3 ele está falando do verso 1. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá. Isto o quê? Diga comigo, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Coloca o dedo no verso 3. Paulo diz, isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e o segundo sinal, e se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O filho da perdição. Não é o que está escrito? Então, para que eu creia, suponha que Jesus tivesse vindo, suponha que ele tivesse vindo, para que eu creia que isso é uma verdade, teria que ter se cumprido o verso 3, ou seja, a apostasia teria que já ter vindo, e, verso 3, se manifestasse o homem do pecado, que é o filho da perdição. Isso já teria que ter acontecido, o que não aconteceu. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? É verdade que parte do versículo 3 já aconteceu. Vamos ler de novo o verso 3? Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Diga comigo, isso já aconteceu. Olhem para mim, porque há mais de 2000 anos atrás, quando Paulo pregava a graça e o apostolado, não havia apostasia. Presta atenção que eu vou falar de novo. Há mais de 2000 anos atrás, nós estamos em 2019, século 21. Há mais de 2000 anos atrás, quando Paulo pregava a graça e o apostolado, não havia apostasia. Todos eram crentes. Abre um parênteses. Aí Paulo morreu. Aí, Atos capítulo 20. Abre sua Bíblia em Atos 20. Abre Atos 20. Não fecha Tessalonicenses, não. Se afastar da fé. A palavra apostasia significa se afastar da fé. Então, até que venha apostasia, até que se afastem da fé, se desviar da fé, apostatar, se desviar da fé. Quem está entendendo? Deixa o Tessalonicenses aberto, abre em Atos 20. Olha como que as coisas se encaixam. Ó, Atos 20. Deixa o Tessalonicenses aberto. Quem já achou Atos 20, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 29. Atos 20, verso 29. Olha o que Paulo disse, ó. Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida, uma outra versão diz, sei que depois da minha morte. Coloca o dedo em Atos 20, 29. Paulo falando, sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olhem para mim. Isso já aconteceu. E está acontecendo. Está claro ou não está claro? Porque no tempo de Paulo não tinha esses lobos cruéis. Está claro ou não está claro? Mas depois que ele morreu, nesses 2000 anos, a apostasia entrou. Hã? Esse negócio de católico apostólico romano, aí trouxe apostasia. Desviou o foco de Cristo e levou para Jesus de Nazaré. Por isso que na igreja católica tem uma cruz com um bonequinho pendurado. Que aquele é o Jesus de Nazaré. Porque o Cristo não está na cruz, porque ele ressuscitou. Está claro ou não está claro? Isso já é apostasia. O que é apostasia? Desviar da fé. A igreja católica desviou o povo de Deus da fé. Desviou o foco. Quer que eu provo? Romanos 7,4, só escreva só. Romanos 7, eu vou voltar em Atos 20. Romanos 7,4, Paulo disse que nós pertencemos a outro.
aquele que ressurgiu dentre os mortos. Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré, como prega a Igreja Católica. Nós pertencemos a Jesus Cristo ressuscitado. Ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, hoje habita em nós. Nós não pertencemos ao de Nazaré, que morreu com 33 anos. Há anos eu falo isso. O Jesus de Nazaré, ele veio para os discípulos. Isso é João capítulo 1, verso 11. Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Lembra desse texto? Jesus veio para os judeus. Os judeus não receberam. Crucificaram ele, apedrejaram, cuspiram. Aí ele morreu. Aí ele ressuscitou. Aí a graça dele alcançou nós, os gentios. Ele não veio para nós, ele veio para os judeus. Está claro ou não está claro? Os judeus não receberam. Então a Igreja Católica trouxe a apostasia de volta. Porque no tempo de Paulo não tinha apostasia. Paulo pregava a Cristo. Aí Paulo morreu. O católico apostólico romano trouxe o quê? Jesus de Nazaré. Vamos aproveitar que Paulo morreu e vamos colocar Pedro como o primeiro papa da igreja. Alô, quem está me entendendo? Não é o que diz a Igreja Católica até hoje? Eles não falam que Pedro foi o primeiro papa? Então isso é uma heresia. Porque em Mateus capítulo 8, Jesus curou a sogra de Pedro. E papa não pode ter mulher. E como que Pedro era papa se Jesus curou a sogra dele? Isso é falha de interpretação da Igreja Católica, não do Ministério do Apostolado, do catolicismo no mundo. O Papa deveria ter corrigido isso faz tempo, mas até hoje tem a ousadia e ignorância ao mesmo tempo de dizer que Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Papa não pode casar. Jesus curou a sogra de Pedro. Aí ficou ruim, hein? Como é que explica isso? Se Papa não pode casar e Jesus curou a sogra. Se Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro tinha mulher. 1 Coríntios 9, Paulo disse, só nós que não podemos levar as esposas, e Pedro, e Cefas. Então Pedro tinha mulher. Como que ele era Papa se ele tinha mulher? Isso a Igreja Católica não explica. Eles abafam esse assunto e não falam nada. Então a apostasia veio por eles. E a Igreja Católica foi crescendo ao longo dos séculos e gerações. Da católica veio os evangélicos. Aí a apostasia disseminou por toda a terra. Aí entrou campanha. Paulo fazia campanha. Aí entrou corrente de libertação. Paulo fazia isso. Aí veio fogueira santa. Paulo fazia fogueira santa. Aí veio subir no monte. Paulo fazia isso. Tudo isso aí é apostasia. Só levanta a mão quem está entendendo. Aí vem esse negócio de expulsar demônio, cura interior, quebra de maldição, mapeamento espiritual. Aí vem tudo isso aí. Tudo isso aí é o quê? Apostasia. O que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, verso 3? E isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, que já veio. Só quem está entendendo. Atos 20, 29. Atos 20, 29. Paulo diz: sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Coloca o dedo no verso 30. E que dentre vós mesmos, não serão macumbeiros, não serão ímpios, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ele diz, é só eu morrer, vai descambar tudo. Cumpriu ou não cumpriu? Então vai para Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Veio ou não veio? E não está aí na terra a apostasia? Alô, as igrejas não se apostataram da fé? Desviaram da fé? As igrejas evangélicas tudo em apostasia. Porque quando um pastor leva o crente, o filho de Deus, a buscar a Deus no monte, a buscar a Deus em algum lugar, a fazer algo para merecer, isso é apostasia, porque é tudo pela graça. Romanos 11, 6, se é por graça, não é por obras, senão a graça não é graça. Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé. Então, o que os evangélicos no geral pregam? Obras. O que é isso aí? Apostasia. Desviaram-se da fé, porque a fé é em Cristo. Alô,
Quer que eu prove apostasia? Quer que eu prove apostasia em nossos dias? A maioria dos evangélicos fazem campanha do quê? De libertação. Como que se pode fazer campanha de libertação se Gálatas 5, verso 1 diz que Cristo já nos libertou e de fato somos livres? Gálatas 5, verso 1. Só vê na sua Bíblia. Quando um pastor ensina ou leva os crentes a fazer uma campanha de libertação, ele está dizendo o quê? Cristo não te libertou coisa nenhuma. O que ele fez na cruz não valeu para nada. Você que não ora não, viu? Você que não faz jejum não, viu? Você que não sobe no monte não, viu? Porque o que ele fez na cruz não valeu para nada. É o que o pastor, é o que o bispo está falando. Dá um sinal quem está entendendo. O que o bispo fala é isso. Como é que pode chamar um filho de Deus liberto para fazer campanha de libertação? Como é que pode perguntar para o filho de Deus que já é salvo pela graça se ele quer ser salvo? Como é que pode perguntar isso? Se ele já é salvo. O que é isso aí? Diga, apostasia. Posso falar? Não vai assustar? Você não vai escandalizar? Os evangélicos em geral estão em apostasia. Porque se desviaram da fé. Há muitos se desviaram da fé. E colocaram na igreja evangélica Arca da Aliança. Pelo amor de Deus, pastor, você não tem uma Bíblia para ler o Novo Testamento? Pastor, você não tem uma Bíblia para ler 1 Coríntios 11:1, onde Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? Vê se Paulo colocou a Arca de Aliança na igreja de Corinto, na Galácia, em Roma, em Éfeso, em Colossos. Vê se Paulo colocou a Arca da Aliança dentro da igreja. Que tipo de pastor que você é, hein? O que é isso aí? Apostasia. Dá um sinal quem está entendendo. Só aplaude ao Senhor quem está entendendo a revelação pelo Espírito Santo. Olhem para mim. Eu não posso nunca, em hipótese alguma, colocar uma arca, um pedaço de pau aqui. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar um castiçal, candelabro da lei, sabe aqueles candelabros? O Pentateuco. Eu não posso, aquilo é da lei. Eu não posso pôr bandeira de Davi aqui dentro. É da lei, é de Israel. Paulo disse que quem é das obras da lei está debaixo de maldição. Eu não posso colocar. Eu não posso ter, eu não posso fazer essas coisas aqui. Quando eu digo aqui, com os cristãos. Quem está entendendo? Então, o catolicismo e os evangélicos é a mesma coisa. Não está mudando nada. É a mãe e a filha. A igreja católica é a mãe da prostituição. E os evangélicos são os filhos, que também se prostituíram, como a mãe. Levanta a mão quem entendeu o que eu falei. É só você ler a Bíblia. Agora, você que está numa igreja que o pastor coloca uma arca da aliança, o que você está fazendo lá? Você não lê a Bíblia? Eu sou obrigado a te exortar. Na verdade não sou eu, é Deus puxando sua orelha. Porque você tem uma Bíblia. O que você está fazendo lá? O que você está fazendo num lugar que te ensina a fazer campanha de libertação, se Cristo já te libertou? Ou você nunca leu Gálatas 5, versículo 1? Você nunca leu? Leia agora então. Dá tempo de parar ainda. 2 Tessalonicenses 2, por favor. Vamos continuar. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Coloca o seu dedo no verso 3. O assunto hoje, a escatologia de Paulo, parte 3. É a terceira parte. E vou continuar, hein? Não tem como parar, o assunto é extenso. Aqui nós ensinamos a Bíblia, aqui não tem enrola. Aqui ninguém fica enrolando ninguém com espadinha de papelão, com chave da vitória. Aqui não tem esses negócios, com tijolinho, com fralda do sonho. Aqui não tem essas coisas. Aqui é Bíblia, palavra de Deus. Mateus 22, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 4, meu povo erra, é destruído porque não tem conhecimento. Aqui é revelação da palavra de Deus. Quem recebe? Aqui ninguém enche linguiça não, irmão.
Segundo Tessalonicenses 2, verso 3. Coloca o seu dedo no verso 3. E vamos ver o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Que não pode mudar. Amém, irmãos? Não pode mudar. Agora, é verdade que nesses lugares que são chamados de igreja, que não podem ser chamados de igreja, porque igreja é outra coisa. É verdade que nesses lugares eles não lê Gálatas 5, verso 1. Eles não lê Romanos 7, verso 4. Vai notando aí. Eles não lê Efésios 1, 3, que diz que você já é abençoado. Eles não lê Hebreus 2, 14, que diz que o diabo já foi aniquilado. Eles não lê. Fica lendo o Velho Testamento, onde fala que o homem é um pecador, que está separado de Deus. Então no Velho Testamento você tem que pagar o preço. Mas quando você lê o Novo Testamento, o preço já foi pago. Quem está entendendo? Bom, segundo Tessalonicenses 2:3, o Espírito Santo quer que você enxergue com olhos iluminados que de duas coisas que Paulo disse que ia antecipar a volta de Cristo, duas coisas, uma já aconteceu. Verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Antes que venha. Já veio ou vai vir ainda? Já veio e o negócio está feio, hein? Está feio ou não está feio? Tem cada igreja aí que não pode ser chamada de igreja, hein? Tem uma mulher em São Paulo chamada apóstola, ela tem uma espadinha que coloca na cabeça das pessoas. Coloca a espadinha na testa das pessoas. O que é isso aí? Isso é feitiçaria. Não, olhe para mim. Se você tem uma Bíblia, quando você vê alguma coisa, alguém fazendo alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar na Bíblia e ver se está escrito, irmão. Você viu o apóstolo Paulo com espadinha dentro da igreja? Hã? Às vezes eu tenho que dar nomes. Tem um homem em São Paulo chamado Agenor Duque, que eu não posso chamar ele de apóstolo, que apóstolo não faz o que ele faz. Tem um homem em São Paulo chamado Agenor Duque, ele coloca um boneco inflável dentro da igreja. Um boneco grandão, parecendo um João Bobo, um boneco inflável. Aquele boneco representa Golias. Ele diz que ele é pastor. Um pastor não faz essas coisas. Ele dá um martelo para cada crente para ir derrubar o Golias. Isso não é igreja, isso é circo. Isso não é culto, isso é palhaçada. Estou falando com quem tem uma Bíblia e lê ela. Irmã, um pastor dá um martelo para o crente ficar batendo num boneco inflável, num João Bobo? Não, eu preciso ver se Paulo fez isso na Bíblia. Hã? Porque se tiver escrito, eu nunca vi Paulo colocando boneco dentro da igreja de Corinto. Eu nunca vi Paulo colocando boneco na igreja de Roma, aos Gálatas. Eu nunca vi isso. De onde que esse homem tira essas coisas? Apostasia, heresia, falso profeta, falso pastor, falso apóstolo, falso evangelho, falsa igreja. Deus de glória, aleluia. Está claro ou não está claro? Falei. Segundo Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição. Olhem para mim. O assunto aqui de 2 Tessalonicenses 2 é sobre o anticristo, que Paulo também chamou no verso 3 de homem do pecado e também de filho da perdição. Então pegue a sua caneta e escreva aí, anticristo, diga comigo, anticristo, vírgula, escreva, homem do pecado ou filho da perdição, vírgula, diga, é a mesma coisa. Paulo está se referindo à mesma pessoa. Anticristo, homem do pecado, filho da perdição. Agora olhem para mim. Esse filho da perdição que Paulo está falando não é no nível de Judas, que também era um filho da perdição. Judas era um filho da perdição.
Mas esse filho da perdição que está falando aqui em Tessalonicenses, não é no nível de Judas, é muito pior. Como que você sabe disso, pastor? Foi Paulo que falou. Vamos ler o verso 4. Segundo Tessalonicenses 2,4. Ele se opõe. Judas foi trair Jesus. Ele não se opôs contra Jesus. Ele foi trair Jesus. Esse filho da perdição é outro nível. Muito pior que Judas. Judas só traiu, escondido, falsário. Falsário. Escondido, de noite. Disfarçou, saiu da ceia, da Páscoa e o que você tem que fazer, faça depressa. Ele pegou e saiu e foi trair Jesus. Mas esse aqui que Paulo está falando, ele não vai trair Jesus. Olha verso 4. Segundo Tessalonicenses 2,4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Em maiúsculo. Tudo que é de Deus, ele vai se levantar contra e ele vai se opor. Tudo que for de Deus. Está claro ou não está claro? Isso não aconteceu ainda. É aí que entra a nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial, que é a irmã gêmea dos Illuminati, estão preparando quem? O anticristo. Que eles não chamam de anticristo. Eles chamam de líder mundial. Mas nós que lemos a Bíblia, lemos Daniel, lemos Apocalipse, lemos Paulo, nós sabemos que esse líder mundial, na verdade é o anticristo. Coloca o dedo no verso 4. Ele se levanta, se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará. Verbo no futuro. Alô, se Paulo diz que se assentará, então para ele foi revelado. Está claro? Porque diz respeito ao futuro. Como é que ele sabia do futuro? Então foi revelado a ele. Verso 4. De sorte que se assentará como Deus. Quer dizer, um homem que tem poder, domínio e autoridade sobre toda a terra. E a nova ordem mundial já está preparando esse homem. Até o Papa, você é católico? Você é católico? Até o Papa está pedindo que haja um líder mundial. Você sabia disso? Vergonha, hein? Ser católico, que vergonha, hein? O seu líder espiritual está pedindo que haja um líder mundial. Que vergonha, hein? Diga, mas a Bíblia tem que se cumprir. Verso 4, segundo Tessalonicenses 2,4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, dando ordens, usando de autoridade, de poder, com sinais, prodígios. Isso eu vou falar mais pra frente. E tem gente falando que Jesus já voltou, hein? Isso nem aconteceu ainda. Dá um sinal, que está me entendendo? Versículo 5. Segundo Tessalonicenses 2,5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Esse o é, na língua portuguesa, artigo definido, que diz respeito a uma pessoa. Então, se diz respeito a uma pessoa, quem é essa pessoa? Eu sei quem é essa pessoa. Digo, o Espírito Santo. Aleluia! Digo, o Espírito Santo. Diga bem forte, o Espírito Santo o detém. Por que o Espírito Santo o detém? Porque Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Se o Espírito Santo não deter, o mundo já estava um inferno. Já não está ruim? Você imagina se o Espírito Santo não tivesse detendo. É verdade que vai chegar uma hora que ele vai deixar o homem chegar, passar, entrar. E isso já está sendo preparado pela nova ordem mundial. Que todos os cristãos verdadeiros é contra.
a nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial tem por primo a maçonaria, irmã gêmea dos Illuminati. E por aí vai. Vem maçonaria, vem Rosa Cruz, esoterismo, nova era, e por aí vai. Toda essa cambada de gente que fala de era de Aquários e na verdade era de Lúcifer. Na mente deles é o tempo de Lúcifer reinar. Alguns falam Lúcifer, alguns mais ousados. Mas a elite chama de líder mundial. Mas nós sabemos quem está por trás disso. Quem está entendendo? Porque o Espírito Santo nos guia, ilumina nossos olhos. Nós não somos bobos, não somos retardados. Somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que há anos que eu falo que toda verdade é o quê? A verdade é paralela. Você olha para a Bíblia e olha para o seu dia a dia. Porque o dia a dia tem que estar em linha com o que está escrito e o que foi profetizado. E está. Amém? Por isso que eu falo, se Jesus tivesse voltado, a igreja não estava aqui, estava no céu faz tempo. Não é o que Paulo diz? Então, isso não aconteceu. É o que prova que é uma falsa interpretação. Uma falsa interpretação esse negócio de dizer que Jesus voltou no ano 70. Está de brincadeira isso aí? Paulo falou isso? Onde é que Paulo falou isso aí? Não, que eu fiz umas contas. Eu não quero saber de conta, eu quero saber do que está escrito na Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. 2 Tessalonicenses 2, 6. E agora vós sabeis o que, circule o, a letra O, para você saber a quem se refere. 2 Tessalonicenses 2, 6. E agora vós sabeis o que o detém. Algumas versões diz quem o detém. Verso 6. Para que a seu próprio tempo, marca na sua Bíblia, diga comigo, a seu próprio tempo. Então quer dizer que esse tempo já foi determinado por Deus. Está claro ou não está claro? Mais para frente eu vou falar sobre isso também. Aí você vai ver como que as coisas vão se encaixar. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? 2 Tessalonicenses 2,6. E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então quer dizer que esse homem do pecado, esse filho da perdição, ele vai se manifestar. Ou seja, ele vai aparecer. Quer você acredite ou não, quer você creia ou não, quer você concorde ou não, é a Bíblia que diz. Não é o que eu penso, é o que está escrito. Verso 7. Coloca o dedo no verso 7. Pois já o mistério, verso 7, o mistério da injustiça opera. Somente há um, circule, diga, há um. De novo fala de uma pessoa. Verso 7, já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém. Quer dizer, está impedindo ele de se manifestar. Está percebendo aí? Mas ele vai se manifestar. Mas agora há um que o detém. Está claro? Estão entendendo? Há um que o detém. Por quê? Porque Deus é soberano. É verdade que vão acontecer coisas sobre a permissão de Deus. Mas Deus é soberano. Está no controle de tudo e de todos. Nada for. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode impedir o plano de Deus. Está claro ou não está claro? Verso 7. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então, olha o verso 8. Diga comigo, é assim que Paulo cria. Diga, porque é assim que está escrito. O tema de hoje é a escatologia de Paulo, parte 3. Como que Paulo pensava que seria o fim dos tempos? Como Paulo pensava que seria os últimos dias? Ele está contando aqui. 2 Tessalonicenses 2,8, coloca dentro do verso 8. E então será revelado o iníquo. Diga, olha para mim, façam assim, ó. Anticristo, homem do pecado, filho da perdição, iníquo. Olha para o seu irmão e diga, é a mesma coisa.
Fala para o seu irmão, se refere ao mesmo. Cadê os que estão entendendo? Anticristo, verso 3. Homem do pecado, última linha do verso 3. Filho da perdição, verso 8. Iníquo, é assim que Paulo chamava ele. Está claro ou não está claro? Verso 8. E então será revelado o iníquo. Circule na sua Bíblia, diga, será revelado. Irmãos, se já tivesse sido revelado, não estava escrito será revelado. Estaria escrito já foi revelado. E pior, agora eu vou fazer de propósito uma falsa interpretação. De propósito eu vou fazer. Pior, se Jesus já tivesse voltado, como alguns dizem, estamos perdendo o tempo de ler e estudar essa palavra. Por quê? Porque essas profecias teriam virado meras histórias. Já aconteceu? Então é história o que eu estou lendo? Nossa, agora embaralhou o meio de campo, hein? Tá vendo? Não falei que de propósito eu ia interpretar uma falsa interpretação? Só para te provar que esse negócio que Jesus voltou é uma farsa, irmão. Isso é uma heresia, é uma falsa interpretação. Amém? Que não foi confirmada por Paulo e nem é testificada pelo Espírito Santo. Por isso que está cheio de crente em confusão. E muitos vêm até mim, estou em confusão, eu estou com dúvida. Mas antes você não tinha dúvida, como está com dúvida? Se Deus não é Deus de confusão. Isso é um sinal para você pensar, tá, irmão? Você pensar um pouquinho, irmã. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança não é um pregador, não é uma denominação. A nossa esperança é Cristo, que prometeu voltar, nos buscar e nos levar para onde Ele está. Enquanto isso não acontecer, a promessa está viva dentro de nós. Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar essa esperança que nós temos. Verso 8. Segundo Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo. Alô, olha como Paulo cria que seria. Diga, como Paulo cria que seria? Ele deixou escrito. Está claro que ele deixou escrito? Olha lá, verso 8. Ele está dizendo como será. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua... Ele está falando do futuro. Está claro ou não está claro? Desfará, futuro. Ele não desfez, ele desfará. Manifestará, não manifestou. Paulo está falando do futuro. Se isso já tivesse acontecido, estou perdendo tempo de ler a Bíblia. Porque a Bíblia virou uma história. E se virou história, perdeu a revelação, a essência profética. Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olhem para mim, olhem para mim. Se ele tivesse vindo, isso já teria acontecido. Está claro ou não está claro? Como ele não veio, não aconteceu ainda. Por isso que o verbo está no futuro. Quem está entendendo? Pastor, mas por que tem uns que estão dizendo aí? Porque sai do apostolado, irmão. Vou falar mais uma vez que falei na primeira parte. Nós, pregadores, nós não podemos sair do apostolado que já foi estabelecido. Eu não posso ir pegar textos e ficar interpretando. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou anulando a interpretação que Paulo já colocou para a igreja. Se eu fizer isso, eu vou mudar, vai dar um outro sentido. Eu posso até usar a Bíblia, como muitos estão usando a Bíblia, mas está fora do apostolado, porque senão Paulo tinha dito. Ou Paulo esqueceu? E se Paulo esqueceu, o Espírito Santo falhou? E o Espírito Santo é Deus? Uma salva ao Espírito Santo, salva de palmas. Que é Deus perfeito. Verso 8, a última linha. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo, então fala de um homem. Que homem? Verso 3, homem do pecado.
filho da perdição. Verso 8, iníquo. Está claro ou não está claro? Verso 9, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Do diabo? Não, irmão. O diabo já foi aniquilado. Quando Paulo fala segundo a eficácia de Satanás, ele está se referindo ao poder de Deus para o mal. É um poder permissivo. Abre Isaías 45. Deixa o Tessalonicenses aberto. Alô, Deus, você entende que Deus é soberano? Você sabe o que significa soberania? Senhor absoluto, sobre tudo, sobre todos. É Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Principados, potestades, anjos. Então isso é soberania. E Deus é soberano. Ele, Mateus 28, 18. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder para fazer e para desfazer. Como Ele disse para Jeremias: eu faço a chaga e eu trago a cura. Isso é soberania. João 9, hein? Senhor, o que Ele fez para nascer cego? Quem pecou, o pai dele ou a mãe pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem o pai pecou, nem a mãe pecou. Então por que ele nasceu cego se ninguém fez nada? Não, isso é para que se cumprisse a palavra de Deus, para que Deus seja glorificado. E o homem foi curado, e Deus foi glorificado. Deus o fez cego para que depois fosse curado, e Ele mesmo fosse glorificado. Alô? Diga bem forte, o que Deus disse para Moisés? Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? A primeira vez que eu li, falei: nossa, a Universal fala que é o diabo. E a Bíblia diz o quê? Moisés, quem fez o surdo? Moisés, quem fez o mudo? Moisés, quem fez o cego? Não sou eu o Senhor? Então Deus, que é soberano, Ele tem poder, autoridade, autonomia para fazer, para desfazer. 1 Samuel 3, Ele dá a vida e Ele tira a vida. 1 Samuel 2, Ele enriquece, Ele empobrece. Ele faz descer a sepultura, Ele dá a vida eterna, Ele é Deus. Isaías 45. É muita revelação, aí dá um tilt na cabeça. Isaías 45, e eu já volto em 2 Tessalonicenses 2. Isaías 45, coloca o seu dedo aqui, ó, versículo 5. Isaías 45, verso 5. O que Deus disse? Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Diga, isso é graça. É porque fazer um favor para quem nem conhece e nem reconhece, não está nem aí, e ele está fazendo um favor. Não é graça? Isaías 45, verso 7. Olha o que Deus diz. Isaías 45, 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Se você não sabia, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ai, glória a Deus. Por que Deus disse? Diga bem forte, diga. Por que Deus disse isso? É porque tinha gente atribuindo coisas ao diabo. Ele falou: eu vou lá, eu vou explicar como que funciona esse negócio de soberania aqui, ó. Sou eu, verso 5, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 43, 13, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim Deus nenhum haverá. Isaías 44, verso 8, há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Operando eu, quem impedirá, ele diz. Alô? Quem opera tudo em todos? Quem? Por isso Efésios 4:6
Paulo disse: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Por quê? Diga bem forte: porque há um só Deus. Então, quando Paulo disse a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, eficácia de Satanás é uma força de expressão que se refere ao poder de Deus para o mal. Isaías 45, verso 7 é a referência bíblica. Tem caneta aí? Diga comigo. Isaías 45, 7 é a referência bíblica de 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Referência bíblica, ou seja, é sobre o que Paulo está falando. Referência bíblica, não é interpretação minha. Estou te dando base bíblica, estou te mostrando na Bíblia. Quem está entendendo? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Está claro ou não está claro? Diga bem forte: referência bíblica. Tem como estar errado? É a Bíblia. Como é que vai estar errado se é a Bíblia? Então volta em 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, mais para frente eu vou falar sobre isso, hein? Com todo o poder e sinais e prodígios. Diga, da mentira. Então quer dizer que esse iníquo, esse filho da perdição, verso 3, esse homem do pecado, verso 9, ele vai vir com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Alô, tá claro que essas coisas não aconteceram ainda? Não, dá um sinal se está claro. Como é que a pessoa pode falar que Jesus já veio se essas coisas não aconteceram ainda? Que heresia louca é essa, hein? Isso é o que dá a sair do apostolado. Alô? Alguém está percebendo que eu só estou lendo o que Paulo escreveu? Não estou interpretando nada, só estou lendo. E crendo, que é a minha função como crente. Coloque seu dedo no verso 10. 2 Tessalonicenses 2:10. Com todo engano da injustiça. Olha como Paulo cria que seria o fim. Com todo o engano, 2 Tessalonicenses 2:10, com todo o engano da injustiça, sublinha, para os que perecem. Diga, para nós não. Então esse Nico que vai aparecer, ele não nos enganará. Diga, graças a Deus, já fomos alertados sobre ele, pelo apostolado de Paulo. Está claro ou não está claro? Verso 10. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqui fala dos salvos e dos não salvos. Levante a mão e diga, nós somos os salvos. Verso 11. Olha o verso 11 aqui. Olha que mistério que foi revelado a Paulo. Verso 11. Por isso, o diabo envia, amém? 2 Tessalonicenses 2:11. Quem que envia? Diga, Deus é soberano mesmo. Diga, tudo provém de Deus. Diga, Deus tem uma vontade predestinada e uma vontade permissiva. Ou seja, coisas ele predestinou para serem e coisas ele permite que aconteça. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz, que nem mesmo Jesus entendeu. Por isso que Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste numa hora dessa? E o pai, no mínimo, disse, porque você tem que morrer. O profeta Ezequiel disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você vai ter que morrer. Jesus não era o próprio Deus? O que Paulo disse em Filipenses 2? Não era o próprio Deus que se humilhou a si mesmo, se esvaziou a si mesmo, tornou forma de homem? Não é o que Paulo disse em Filipenses 2? Jesus era o próprio Deus. Mas se era o próprio Deus, por que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não morre. E Jesus tinha que morrer.
Diga comigo, Jesus é o próprio Deus. Diga, e Deus não morre. Diga, mas Jesus tinha que morrer. Porque havia uma profecia. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Por isso que Jesus não podia ter morrido por uma paulada na cabeça. Ele não podia morrer de um AVC. Ele não podia morrer de pressão alta. Ele teria que derramar o sangue. E chegou uma hora, porque Jesus tinha duas naturezas. A natureza divina, Deus. Natureza humana, carnal, filho de José e Maria. Saiu da barriga de uma mulher. Ele tinha duas naturezas. Na natureza humana, nossa, eu vou para a cruz. Ele chorou gotas de sangue, está escrito. E ele apelou. Mas não seja feita a minha vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Não é possível não. Vai ter que passar por isso aí. Não, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não é o que ele orou? Está claro ou não está claro? Segundo Tessalonicenses 2:11, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Segundo Tessalonicenses 2:11, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer no iníquo, na iniquidade. Dá um sinal quem está entendendo. Só estou lendo a Bíblia. Verso 13. Estou indo para o final já. Depois vou continuar na quarta parte. Segundo Tessalonicenses 2:13, porque o assunto continua. Olha o verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Olha como que muda a conversa. Irmãos amados pelo Senhor. Olhem para mim. Olhem para mim. O que Paulo, diga comigo, o que Paulo fez? Diga, primeiro ele contou como vai ser. Depois ele falou com a igreja. Olha o que ele falou conosco, a igreja, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Digam comigo, por quê? Porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Tem gente que vai se lascar, mas Deus nos escolheu para a salvação desde o princípio. Está claro ou não está claro? Nessa terra tem filhos da perdição. Romanos 9, vasos da ira preparados para a perdição. Segundo Tessalonicenses 2:11, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Verso 13, mas sobre nós, irmãos amados do Senhor, devemos dar graças a Deus, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quem recebe essa palavra? Abba, Pai. Quem recebe? Verso 14. Só estou lendo, ensinando e crendo. Segundo Tessalonicenses 2,14, para o que também Deus vos chamou. Levante a mão e diga, Deus me chamou para a salvação e santificação do Espírito e fé na verdade. Capricha, diga, Deus me chamou para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. Diga, para isso eu fui chamado. Alô, há confusão em nosso meio? Você não vê ninguém em confusão aqui, irmão. Agora, quando você ouve heresias que não bate, não se encaixa com o apostolado, aí vai ter confusão mesmo. Nossa, eu estou com uma confusão depois que eu ouvi ali, eu estou com uma dúvida. Por que nós não temos dúvida? Por que nós não estamos em confusão? Por causa de Romanos 1,5. Porque nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Nós não saímos do apostolado. Se estiver escrito, eu creio. Nós não podemos sair do apostolado. Pastor, mas esse texto aqui, não tem nada a ver com esse texto aí, irmão.
Coríntios 3, 10 e 11. Paulo já colocou o fundamento e ninguém pode pôr outro. Está claro ou não está claro? Assim é o Ministério Graça Apostolado do MGA. Estou terminando. 2 Tessalonicenses 2, verso 14. Para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fala para o seu irmão, permaneça firme. Olha o verso 2. Volta lá no verso 2. Rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Paulo falando com a igreja. Aí no verso 15 ele diz o quê? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas. Não é para mudar. Crente aguarda a vinda do Senhor Jesus. Isso é uma tradição cristã. Não é para mudar, não pode mudar isso. Ele disse, verso 15: permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Guarde a tradição verdadeira. Claro que não pode mudar. Isso aqui é sinal de crente, sinal de cristão. Diga, qual o sinal? Aguardar a vinda do Senhor. Ele prometeu em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados, se não fosse assim eu vou teria dito. Vou preparar lugar, e se eu for eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Isso é promessa de João 14. Guarde as tradições, Paulo diz. Não saia, não mude. Permaneça firme. Palavra interessante essa, hein? 2 Tessalonicenses 2, verso 15. Para terminar em 2 minutos. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas. Está claro ou não está claro? Tem que conservar, irmão. Não pode mudar. Seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça. Tem gente que falou assim, mas eu nunca vi essa palavra em graça. Aí, estou mostrando agora. Pega a sua caneta e circule, em graça. Está aí. Nunca vi na Bíblia, estamos em graça. Estou acabando de mostrar. Diga bem forte, em graça. 2 Tessalonicenses 2, verso 16. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa o quê? Esperança. Se Jesus já voltou, nós não temos mais nenhuma esperança. Que esperança que vamos ter se ele já voltou? Pelo contrário, nós ficamos então. Porque ele disse que nós vamos estar onde ele está. Estamos aqui ainda. E o anticristo que ele diz que vai aparecer, que vai se manifestar? Você vê que bagunçou tudo? Isso que não pode mudar, irmão. Dá um sinal, quem está entendendo. Não pode mudar. Você estava indo tão bem, pastor. Eu me lembro quando você cria na volta do Senhor. Eu me lembro quando você... Eu não sei que caminho você pegou, eu não sei que bicho te mordeu, você desviou. Estava indo tão bem, como diz o velhinho da escola do professor Raimundo. Estava indo tão bem, aí desviou, não sei por quê. Para quê? Agora está trazendo confusão para os eleitos de Deus. Isso é um recado. 2 Tessalonicenses 2, para terminar, verso 16. Próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, nosso Deus. Me aguarde na quarta parte. Me aguarde. Graça e paz.